Olá, gente! Estamos aqui para mais um estudo de caso da Whitewood Candles, dessa vez o caso 3. Então, nós lemos o relatório e, a partir disso, precisamos fazer uma análise. Para fazer essa análise, a gente vai usar uma ferramenta chamada Análise CVP e vamos usar ela para calcular um novo lucro líquido diante de duas novas situações em que nos é dada. Vamos introduzi-las ela mais para frente. Primeiro, a gente vai fazer uma análise CVP com os dados que nós temos. Aqui está esses dados, vocês podem ver, não é muita coisa, então a gente vai precisar lidar com esse nosso primeiro problema. Bem, a análise CVL nos introduz alguns novos conceitos aí. O de margem de contribuição, de preço de equilíbrio, de margem de segurança. Essas aqui são as fórmulas em que nós temos para fazer essa análise. E aqui do lado a gente já tem essas fórmulas aplicadas aos nossos dados. Como vocês podem ver, aqui não é muito trabalhoso. A análise CVL serve principalmente, é muito útil por conta que ela é muito simples de ser feita. E como a gente vai usar essa ferramenta e a gente vai ver também que ela é muito eficaz. Bem, então esses aqui são os pontos em que a gente usou desses nossos dados para construir essa tabela. E esses aqui são basicamente uma tabela desse gráfico aqui. Então esse gráfico nos diz o quê? Nós temos aqui a receita de vendas, os gastos totais, essas duas retas, onde elas se interceptam, quer dizer, é onde está o nosso preço de equilíbrio. Então, essa aqui é a atual situação da empresa. Esse é a função lucro líquido. Como vocês podem ver, o lucro líquido só começa quando a nossa função ultrapassa os gastos. E esse triângulo, após passar por esse eixo da abscissa, esse triângulo, o volume dele a área dele representa o lucro líquido. Bem, então vamos para as situações que nós temos. A primeira delas é um aumento de 20% da comissão. Bom, a hipótese desse problema é de que se houver um aumento de 20% das comissões, isso vai resultar no aumento de 5% da quantidade vendida. Então, o que a gente fez aqui? A gente introduziu essas duas situações, a tabela que a gente tinha antes, fez essas duas mudanças e fez de novo essa análise CVP. Então, nós vamos ter um novo gráfico, nós vamos ter um novo ponto de equilíbrio, uma nova margem de segurança. E esses são os resultados que nós obtemos. Como vocês podem ver, o lucro líquido caiu um pouco, assim como a margem de segurança, já que nessa situação a gente não mexeu em nenhum dos custos fixos. Então, dados dois custos fixos iguais, se o lucro líquido de um é menor que o outro, quer dizer então que a margem de segurança também vai ser menor, certo? É o que está acontecendo aqui. Bom, e nossa segunda situação é onde a gente tem um aumento em 150 mil na publicidade fixa. E a nossa hipótese é que isso vai resultar em um aumento da quantidade vendida em 4%. Então, de novo, nós vamos aplicar essas duas situações na nossa análise 1 e refazer de novo essas análises. Nós vamos averiguar. É claro, gente, lembrando, a gente fez tudo isso, como vocês podem perceber, através do Excel. E quando a gente introduz esses novos valores na tabela do Excel, isso vai tudo direto. Entendeu? A gente criou uma função para isso, então tanto esse gráfico quanto a tabela, temos todos esses valores atualizados num instante. Esse é o da hora do Excel, claro.
Enfim, de volta então à nossa situação 3 aqui. Esse é o nosso novo gráfico. Como vocês podem ver, o volume desse triângulo é menor, ou seja, o que a gente já entende aí é que o lucro líquido é menor, mas a gente também vê que o ponto de equilíbrio está mais afastado, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que para atingir o ponto de equilíbrio a gente está tendo uma maior quantidade vendida, e isso já não é um bom indicativo. Então vamos agora, a gente vai comparar as três situações, a margem de segurança das três situações. A margem de segurança é onde a gente pode obter um bom demonstrativo de como está a situação. E como vocês podem ver, das três situações, a margem de segurança é maior na primeira situação. Então nenhuma das duas mudanças que nós analisamos é bom para essa empresa, para a Whitewood Candles. Então, no caso, a gente deveria manter a situação 1, certo? Esse é um comparativo dos três lucros líquidos. Como vocês podem ver aqui, a gente também consegue ver que a situação é mais favorável. Então, esta sim é a nossa conclusão. Nenhuma das estratégias das duas vale a pena. E, gente, eu só queria frisar, antes de finalizar aqui, vocês estão vendo já qual é o nosso grupo, mas antes de finalizar eu queria dizer falar um pouco mais sobre essa análise, que esses resultados que nós obtivemos, eles provavelmente vão ser diferentes um pouco de cada pessoa, certo? E os nossos resultados são esses, vocês vão obter uns resultados iguais aos nossos se você considerar aqui a venda e administração como os custos fixos dessa empresa, entendeu? Então foi esse o nosso pressuposto. Por isso que a gente obteve esses resultados. Provavelmente a gente vai ter resultados diferentes com outras pessoas. Por quê? Porque elas assumiram outros pressupostos, entendeu? Esse foi o jeito que nós, como eu disse, o levantamento de dados a gente não tinha os dados que nós queríamos, então a gente teve que partir de alguns pressupostos para conseguir responder tudo isso. Qual o nosso pressuposto? De que a venda e a administração são os custos fixos da empresa. Legal, gente. Então, por hoje é isso. Muito obrigado.